Olá, seja muito bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias e sou do sexo masculino, pardo, cabelos e olhos pretos, 43 anos, estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Hoje nós vamos conversar sobre resistência e protagonismo indígena. Afinal de contas, os indígenas, durante o processo colonizador, agiram de forma passiva, vendo os colonizadores chegarem, tomarem o território e promoverem todo aquele processo de avanço nas terras indígenas. Será que eles ficaram de braços cruzados? De jeito nenhum. Os povos indígenas tiveram também o seu protagonismo. Eles lutaram, cada um à sua maneira, e a gente vai ver alguns exemplos de povos que resistiram, que exerceram esse protagonismo indígena no decorrer do processo colonizador e se destacaram, inclusive nas fontes históricas sobre o período colonial, por conta dessa guerra, dessa resistência, dessa postura aguerrida que esses povos tiveram. Vamos conhecê-los? Então, o primeiro deles é os Muras. A gente vai ver os registros sobre os Muras aparecendo especialmente em que momento? Lá por volta de 1714, a gente tem os primeiros registros sendo feitos relacionados ali ao padre Bartolomeu Rodrigues. E nós temos também os indicativos de que eles teriam promovido, experimentado uma expansão territorial por volta de 1723 e 1725. Mas afinal de contas, hein? Quem eram os Muras? Quais eram as características desta tribo? O que chamou a atenção dos colonizadores? O que aparecia nos registros dos funcionários da coroa, dos viajantes, das pessoas que passavam por aqui a respeito deles, dos Muras? Bom, para a gente falar dos Muras, é interessante perceber como eles eram descritos. E a gente vai perceber que eles são conhecidos pela belicosidade e pela expressão índios de corso. Então, os Muras, eles seriam uma das tribos que recebia essa denominação, essa característica dentro dos relatos que eram feitos a respeito deles. Esses índios de corso seriam índios que faziam ataques e acabavam promovendo saques nas aldeias dos colonizadores. E aí, por conta disso, o que acontece? Acontece que há uma devassa aberta a respeito dos Muras por volta de 1738 e 1739. O que era uma devassa? Era uma investigação a respeito daquela tribo para identificar se aquela tribo estava enquadrada nos critérios para se fazer uma guerra justa. A guerra justa é uma guerra entre o colonizador e a tribo indígena. Só que os colonizadores, eles não podiam fazer uma guerra contra a tribo indígena somente da cabeça deles. Eles tinham que ter autorização da coroa portuguesa e para eles receberem essa autorização, essa tribo tinha que estar dentro de alguns critérios estabelecidos pela legislação. Por isso que eles abriram uma devassa, uma investigação, para definir se estava dentro dos critérios ou não. E essa guerra justa poderia ser autorizada ou não. Inicialmente, a guerra justa contra os Muras não foi autorizada, apesar de eles serem conhecidos pela belicosidade e por serem conhecidos como índios de corso. Uma coisa que chamava atenção neles era a tática da guerrilha, né? Então eles sabiam muito bem aproveitar as potencialidades do território, usando essas potencialidades ao seu favor. E aí, por conta disso, eles faziam ataques e acabavam, de certa forma, contribuindo para que algumas missões, inclusive, tivessem que mudar de lugar por conta desses ataques. E isso tudo era relatado para as autoridades, né? E por conta disso, os Muras eram retratados como indígenas que, de fato, eram considerados uma ameaça para o processo colonizador. Agora, uma coisa que chama atenção é o seguinte: essa tribo, ela tinha todas essas referências, ela tinha todos esses relatos a respeito dela, e, no entanto, quando houve a pacificação dessa tribo, ela foi feita por iniciativa dos próprios Muras. E isso é que é uma coisa interessante da gente perceber, da gente avaliar. Ora, se os Muras eram tão perigosos assim, tão belicosos, e tinham tantos relatos assustadores que eram feitos a respeito deles, como é que eles mesmos acabaram puxando essa pacificação?
Para a gente entender isso, a gente tem que entender esses fatores aqui, ó. Os Muras, eles acabam puxando uma pacificação por iniciativa deles mesmos. Por quê? Por conta dos ataques e das expedições punitivas contra eles, por conta do enfraquecimento da tribo devido às epidemias, devido também à necessidade de remédios e ferramentas dos brancos. E um outro fator também que pesou foi a guerra dos Mundurucus contra eles. Por quê? Houve um período em que os portugueses conseguiram pacificar os Mundurucus e fazer aliança com eles. E aí, nesse momento, ficou difícil a situação dos Muras, porque no momento que os portugueses conseguiram trazer os Mundurucus para se tornarem aliados, os Mundurucus passaram a ajudar os portugueses na guerra contra outras tribos. E aí, para os Muras, ficou difícil ter que guerrear contra os portugueses e também contra os Mundurucus. E aí, por conta disso, os Muras acabam também puxando essa pacificação. Show de bola? Agora a gente vai conversar sobre um outro grupo, uma outra tribo importante, que é justamente a dos Mundurucus. E o que a gente tem sobre os Mundurucus? Olha só, os Mundurucus, eles tinham aldeias como unidades políticas autônomas. Ali eles tinham as casas dos homens, onde havia alimentação, o pernoite e reuniões também em conselho dos homens. E tinha também as casas de moradia, onde ficavam as mulheres e as crianças. Os Mundurucus, eles tinham um foco de interesse. E o foco de interesse deles era a guerra. Os Mundurucus faziam guerra atacando as aldeias inimigas na madrugada. E aí eles tocavam fogo, matavam os adultos e as crianças eles podiam adotar. Essa prática dos Mundurucus, ela também era bastante relatada pelos colonos, pelos colonizadores, e por conta dessas questões, os Mundurucus ficaram muito conhecidos nesse aspecto por serem também uma tribo considerada ameaçadora, né, perigosa e etc. Uma coisa que os colonizadores também chamavam a atenção e viam com um certo horror era o troféu Mundurucu. O que era esse troféu Mundurucu? Esse troféu Mundurucu eram as cabeças dos derrotados, que eles secavam e que eles acreditavam que ao colocar aquelas cabeças secas ali naquele pedaço de madeira, aquelas cabeças secas, elas teriam um efeito mágico. Elas trariam abundância de animais silvestres para os caçadores Mundurucus. Além delas simbolizarem também o orgulho dos guerreiros no que se dizia a respeito às suas façanhas. Ou seja, o guerreiro que conduzia o troféu, ele tinha prestígio, ele tinha glória. Então, por isso que esse troféu Mundurucu, culturalmente, ele tinha uma importância, né? Você olha aí para o troféu Mundurucu e você vai perceber que os colonizadores tinham um verdadeiro horror, né, a esse troféu Mundurucu. Mas você vai perceber que para os Mundurucus ele tinha todo um significado cultural, ele tinha todo um significado mágico, havia toda aquela relevância do ponto de vista da tribo, da ousadia, do guerreiro. Então era literalmente considerado um troféu dentro da cultura Mundurucu, dentro dessa dinâmica, né, dos Mundurucus. Show de bola? Como é que os portugueses fizeram para pacificar os Mundurucus? Os Mundurucus foram pacificados por volta de 1794 e os portugueses usaram a tática de capturar alguns Mundurucus, tratá-los e depois presenteá-los e liberá-los para irem para suas aldeias, levando esses presentes, com o compromisso de trazer os seus chefes para negociar com as autoridades locais. E essa estratégia acabou dando certo. Eles presenteavam os indígenas Mundurucus, o indígena voltava lá, conseguia convencer o líder dele a negociar com os portugueses e eles acabavam fazendo alianças com os Mundurucus. Beleza? Os Mundurucus acabaram se tornando aliados dos portugueses no descimento de outras tribos que resistiam ao domínio colonial e um exemplo disso é o caso dos Muras que a gente acabou de falar, que acabaram também sendo alvo dos Mundurucus depois que os Mundurucus se aliaram aos portugueses. Beleza? A próxima tribo é os Manaus. Os Manaus, em que contexto essa tribo se destacou? No contexto das expedições de resgate que os portugueses estavam fazendo ali por volta de 1723. O que estava acontecendo? Eles estavam com carência de mão de obra indígena lá em Belém, por causa dos maus tratos, das epidemias de varíola que atacavam os indígenas, e eles começaram a fazer expedições de resgate aqui na região do Rio Negro, que foram autorizadas pelo governador João Gama, em 1723, para poder conseguir resgatar o maior número de indígenas que eles pudessem nessas expedições. Só que os Manaus começaram a dificultar essas expedições de resgate e começaram a se transformar numa verdadeira barreira humana a essa penetração dos portugueses na região do Rio Negro. Resultado,
abriram uma devassa para investigar essa tribo e eles foram considerados culpados por fazerem comércio com os holandeses da Guiana. E aí, como eles foram considerados culpados, eles ficaram ali esperando autorização, né, para chegar, para poder fazer a guerra justa contra os Manaus. E aí, como essa demora na autorização para fazer a guerra acabou acontecendo, demorou bastante, muitos combates acabaram acontecendo, né, contra os Manaus. E aí, dentro desses combates, dessas guerras, acabou ocorrendo um ataque coordenado a essa tribo que resultou na prisão do líder deles, que seria o Ajuricaba, em 1727. Esse líder, o Ajuricaba, quando estava sendo levado para Belém, segundo a versão oficial, ele acabou se jogando no rio e cometendo suicídio. Beleza, galera? Temos agora uma pergunta da Manu. Fala pra gente, Manu, qual é a sua dúvida? Professor, o nome da capital do Amazonas vem dessa tribo indígena? Exatamente, Manu. O nome da capital do nosso Amazonas, Manaus, é uma referência a essa tribo, a tribo dos Manaus, ou Manaós, ou Manaú, tá? E aí, esse nome foi dado no século XIX, a nossa cidade não se chamava assim, ela se chamava Nossa Senhora da Barra de São José do Rio Negro, mas esse nome acabou sendo alterado lá no século XIX, em 1856, e é uma referência a essa tribo indígena que foi uma tribo que resistiu à penetração dos colonizadores na região do Rio Negro, e existe toda uma discussão sobre a escolha desse nome, por que esse nome foi escolhido numa época em que não era tão comum celebrar esse protagonismo indígena, mas isso aí é um tema para uma outra aula. Mas, de fato, a referência é essa tribo, a tribo dos Manaus, que acabou dando nome à capital do nosso Amazonas. Show de bola? Agora a gente vai para uma questão que diz o seguinte: nossos homens o perseguiram e procuraram nos dias precedentes pelas aldeias de seus aliados. O bárbaro e infiel Ajuricaba e mais 6 ou 7 chefes menores, seus aliados, foram finalmente capturados e mais 200 ou 300 prisioneiros foram trazidos junto com ele. 40 destes serão tomados em pagamento pelas despesas feitas por Vossa Majestade nessa guerra e 30 outros para o fundo da taxa real. E a pergunta que vem é a seguinte: o texto retrata o desfecho da revolta da tribo dos Manaós, liderada por Ajuricaba, revelando a visão dos brancos sobre os nativos da região amazônica, que eram considerados... Será que eles consideravam os nativos da Amazônia como guerreiros audazes, facilmente manipulados? De jeito nenhum, né? Foi uma luta para derrotar essas tribos, né, para pacificar essas tribos. Será que eles viam esses povos como povos ignorantes e selvagens, afastados da palavra divina e adoradores de ídolos pagãos? É dessa maneira que o texto está retratando? Não. O texto está falando que eles foram capturados e vão servir como pagamento para as despesas feitas nessa guerra. Então está falando de grana, né? De valor econômico. Será que eles são vistos como mercadoria em forma de mão de obra para as finalidades de exploração econômica da região? Opa, essa aqui tá bonita pra gente, hein? Tá bonita pra gente. A próxima, indivíduos covardes que se retiravam da frente de combate ao se sentirem seriamente ameaçados? Covardes de jeito nenhum. Eles são vistos como belicosos, perigosos, né? Então, de forma nenhuma são vistos como covardes. E a última, são vistos como traidores da coroa portuguesa em sua aliança com os espanhóis. Nesse caso dos Manaós, ou Manaus, ou Manaus, eles foram vistos como traidores por conta da aliança com os holandeses e não com os espanhóis. Show de bola, galera? Então, a nossa letra é a letra C. Eles eram vistos como mercadoria em forma de mão de obra para as finalidades de exploração econômica da região. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Então é isso, minha gente. Na aula de hoje, nós vimos a resistência e o protagonismo indígena através de 3 histórias marcantes: a história dos Muras, dos Mundurucus e dos Manaus. E esse assunto é um assunto importante para o vestibular da UEA. Você que está seguindo a gente, continua acompanhando e seguindo o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. E vamos que vamos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!